O último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Blaise Pascal, 1660. Pessoal médico. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gabriel. Hoje vamos falar sobre os limites da razão científica. E a base cultural para o vídeo de hoje é o filme Viagem Fantástica, de 1966. Vamos abordar também a visão filosófica de Blaise Pascal. E vamos conectar tudo isso em uma reflexão produtiva e finalizar tudo com a cereja do bolo, mencionando o grande mestre, Aristóteles. O filme Viagem Fantástica, lançado em 1966, é um clássico da ficção científica que parte de uma ideia que parece bem simples, mas extremamente ousada para a época: a possibilidade de miniaturizar seres humanos, colocá-los dentro do corpo de uma pessoa para poder estudar o corpo por dentro a olho nu. Eu gostaria de resumir o filme aqui para que você entendesse do que se trata. O contexto é na Guerra Fria, e um cientista muito importante dos Estados Unidos, chamado Dr. John Baines, desenvolve esse método revolucionário de miniaturização. Enquanto ele estava em trânsito, seja da base para o laboratório, ele estava em trânsito e ele sofreu um atentado do outro lado. Eu acho muito legal que eles chamam a União Soviética de o outro lado, porque eles tentam aqui manter uma universalidade do filme por muito tempo. Além disso, eles evitam censura ou polêmica direta e também focam mais na ameaça ideológica do que de um país específico. Então achei muito interessante isso que eles fizeram. Em nenhum momento eles mencionam União Soviética ou soviéticos, os comunistas. Em nenhum momento, eles só falam o outro lado. Então o outro lado atentou contra o Dr. John Baines, e aí ele é levado às pressas para um hospital militar, aquela base de testes de miniaturização. Quando ele é atendido, ele em coma, percebem que ele formou um coágulo na cabeça, e aí eles têm que resolver esse coágulo, só que é muito arriscado, isso vai exigir uma cirurgia muito arriscada, e aí que eles vão tentar colocar em ação o projeto da miniaturização. Ou seja, eles vão pegar uma equipe com gente da inteligência, gente do exército, também especialistas em medicina, miniaturizá-los, colocá-los em uma nave chamada Proteus, injetar no sangue de John Baines e aí tentar realizar a cirurgia para remover esse coágulo sanguíneo da cabeça do Dr. John Baines. Então, a equipe viaja dentro do Proteus sabendo de duas coisas. Eles têm tempo limitado, porque quando a pessoa é miniaturizada, ela não fica para sempre minúscula. Depois de 60 minutos, a pessoa cresce de novo para o tamanho normal. Então, eles tinham tempo limitado para realizar essa operação. 2, se eles falhassem, ia para o saco eles e o paciente. Então o objetivo ali era claro, eles tinham que navegar pelo sistema circulatório, chegar até o cérebro e realizar a operação. Eles foram miniaturizados, foram injetados aqui próximo ao pescoço, e aí eles tinham que encontrar o caminho, eles tinham mapas, eles tinham forma de navegação dentro da nave Proteus, eles teriam que chegar até o cérebro. Mas é claro que as coisas não saem como planejado. Capitão, mantenha o curso rápido. Não obedece. Pegamos alguma correnteza. Isso é impossível. Nas artérias amadis deve haver algo errado com os controles. Mas é uma correnteza e das bem fortes. Vamos ver se escapamos. Eu queria mais ou menos aqui dar um panorama para vocês dos principais personagens do filme. Então, primeiramente,
o cientista que sofreu o atentado, que é o Dr. John Baines. Ele é um cientista muito valioso para os Estados Unidos, porque ele criou esse método, que claro que os Estados Unidos tinham interesses de militarizar isso, colocar vários soldados em um lugar muito pequeno para poder realizar algumas operações mais cirúrgicas do exército, mas a princípio estava sendo usado para métodos realmente medicinais. Então esse foi o grande primeiro experimento. Então, primeiro, Dr. John Baines, que ele era muito importante para os Estados Unidos aí, ele era um alvo do outro lado. E aí temos o Charles Grant, que é o líder científico da missão, é o cara que é racional e técnico. Temos o Dr. Peter Durval, que é o cirurgião, é o especialista médico ali da missão, é um cara ali profundamente humano. Temos a doutora Cora Peterson, uma cientista equilibrada, uma ponte entre técnica e sensibilidade. Temos agora o capitão Bill Owens, que é um agente do governo e responsável pela segurança da operação. E por último temos o Dr. Michaels, ou Mike, que é colocado ali como líder da tripulação. O legal é que cada personagem aí, ele não representa só uma função técnica, mas uma postura diante da ciência, da vida e do poder. E então, depois que eles são injetados dentro do corpo de Baines, o filme começa a ficar genial. Por quê? Quanto menor eles ficam, maior o mundo parece. O corpo vira um universo a ser explorado. Isso destrói qualquer ideia de que o corpo humano é uma coisa simples, ou de que o ser humano ele é simples. Então, à medida que Proteus avança, artérias parecem túneis gigantes, o coração vira uma força quase que cósmica, e o corpo humano ele se revela complexo, hostil e imprevisível. Erros de navegação, reações do organismo e a presença de um inimigo interno tornam a missão cada vez mais intensa. O próprio corpo do paciente, no caso de Baines, o próprio corpo ele começa a reagir a essa nave, tratando-a como um corpo estranho. E então os anticorpos entram em ação. E aí, o conflito central é que eles têm o tempo limitado, a ciência ela tem que ser precisa, principalmente quando se trata de uma cirurgia, e qualquer erro pode ser fatal, tanto para eles quanto para o paciente. E aí, o filme deixa de ser apenas uma aventura científica e começa a levantar questões e perguntas mais profundas. Como, por exemplo, até onde a ciência pode ir? O corpo humano é só uma máquina? Vale tudo em nome do progresso? O que realmente está em jogo quando se tenta salvar uma vida? E outro ponto interessante que é tocado nesse filme: nós, humanos, somos apenas um resultado aleatório de um caos cósmico? Ou existe realmente uma força inteligente por trás disso tudo? Um dos milagres do universo. A engenhosidade da respiração. Eu não acho que seja milagre. É só uma troca de gases. Um simples produto de milhões de anos de evolução. Não pode crer que toda a vida seja acidental. Que não exista uma inteligência criadora em tudo. E é a partir desse ponto que a gente começa a deixar a parte de ficção científica um pouco para trás. E vamos entrar na filosofia. Aqui temos uma possibilidade para uma poderosíssima reflexão sobre os limites da razão, o valor da vida e o papel moral da ciência. E então, aqui entra Blaise Pascal. E em Viagem Fantástica, Pascal se encaixa quase que perfeitamente, mesmo sendo do século XVII. Pascal dizia que o ser humano está suspenso entre dois infinitos, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. O homem é apenas um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Só a título de curiosidade, o caniço é uma espécie de grama. E no filme, isso vira imagem. Eles entram no infinitamente pequeno, e quanto mais avançam, mais grandioso tudo se torna. O corpo deixa de ser uma máquina e passa a ser um
grande mistério. E a pergunta ecoa: como uma coisa tão frágil pode conter tamanha complexidade? E é legal notar o personagem Dr. Durval como o personagem pascalino do filme. O Dr. Durval, ele não tenta fazer prova de Deus. Ele se espanta, ele traz um espanto. Ouçam. O coração. Sim, mas batendo devagar. Som de artilharia pesada. É impressionante mesmo. São 30 milhões de batidas por ano. E cada batida separa o homem da eternidade. E para Blaise Pascal, ver a realidade como ela é a honestidade intelectual. O Dr. Durval, ele representa a razão que se ajoelha diante do mistério, mas sem deixar de ser razão. E isso conversa diretamente com a ideia pascalina de que há verdades que o coração percebe e a razão não alcança sozinha. Essa é uma frase célebre de Pascal. E legal que nesse filme nós também temos o personagem anti-Pascal, anti-pascalino, que é o Dr. Michaels, ou Mike, que ele toda hora quer dizer que tudo é como se fosse aleatório, é aquele tal do caos cósmico que gerou nós e nossa complexidade. Ele nos trata como células, reações químicas e processos. Não que não sejamos, mas é errado dizer que somos apenas isso, e de forma aleatória. Sim, porque sim. E para Pascal, e eu concordo plenamente, esse é o erro do orgulho racional. Achar que medir é compreender. Quando o homem se vê como o senhor absoluto do real ou da verdade, ele perde o senso de limite e com isso ele se perde da sabedoria. Em nenhum momento esse filme diz: aqui está Deus, mas ele sugere: é até aqui que devemos chegar. E isso é Pascal puro. A infinidade do corpo ele não obriga a fé, mas torna a indiferença intelectualmente pobre. Então agora, da contemplação ao critério ético. Pascal nos leva ao assombro, mas o assombro por si só não é suficiente. A pergunta final é: o que fazemos com esse poder? O poder da ciência, digamos assim, o poder do conhecimento. E é aqui que entra o grande mestre Aristóteles. Viagem Fantástica não é sobre entrar no corpo humano, é sobre lembrar do valor da vida diante do poder da ciência. Para Aristóteles, o conhecimento não é neutro. A técnica não é um fim em si. Toda visão humana deve visar a eudaimonia, a vida boa, plena e virtuosa. Se você assistir ao filme, você vai perceber que a equipe do Proteus não busca dominação e nem vantagem política. Eles buscam salvar o Dr. Bennis. E isso é aristotélico. E a missão só faz sentido porque a vida é o bem maior que orienta o uso da técnica. Se a carapuça serve, esse vídeo é uma resposta direta ao projeto Wuhan 2019. Se é que você me entende. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Gostaria de pedir para que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal. Ainda tem muito conteúdo para ver. Aqui falamos de filmes, livros e séries, tudo que possa contribuir para te transformar em um homem de bem. Eu vou ficando por aqui. E muito obrigado.